Graça e paz, meus irmãos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Tito, capítulo 2. Vamos dar sequência à meditação no livro de Tito. Capítulo 2, nós vamos falar dos versos 11 ao 15. Da última vez que eu preguei aqui, eu falei dos versos de 1 a 10. E hoje nós vamos meditar do 11 ao 15. Tito, capítulo 2, versos de 11 a 15. Tito, capítulo 2, versos de 11 a 15. Todos acharam? Diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta, repreende, também com autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor Jesus, mais uma vez diante de Ti, nós te pedimos perdão por nossos pecados. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nessa noite possa falar de forma especial ao coração da Tua igreja através dessa meditação breve. Que seja o Senhor a falar através de mim e apesar de mim, Senhor. Ó Deus, é com muito temor que diante de Ti nós estamos nessa noite para ministrar a Tua palavra. Que o Senhor possa falar, ó Deus, de forma especial, o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitas pessoas na sociedade, de modo geral, dizem que conhecem a Deus e que acreditam na sua existência. E até têm medo de Deus. Quando alguém fala algo, por exemplo, acerca e toca no nome de Deus, as pessoas olham, não brinca com o nome de Deus, não. Nós já vimos muito essa expressão. Em Tiago, capítulo 2, verso 19, diz que até os demônios creem e tremem diante de Deus. Mas o problema é que muitas pessoas dizem, inclusive, que são filhos de Deus e que têm Ele no seu coração, mas o nosso Senhor Jesus, Ele reconhece as pessoas não apenas por se dizer filho, mas pelo relacionamento que elas têm com Ele, ou pelo relacionamento que as pessoas desenvolvem com Ele. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. E o Senhor Ele nos chamou dos impérios das trevas para que possamos servi-los e vivemos não mais como nós achamos que devemos viver, mas segundo a forma que Ele nos orienta, né? O caso de negar a si mesmo e tomar a nossa cruz e seguir caminhando com Cristo. E isso não é fácil. Nós sabemos que caminhar de acordo com os padrões de Deus é algo que requer de nós renúncia, requer de nós muita dedicação e autonegação. Em Gálatas 2:20 Paulo diz que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então aqui ele está deixando claro a ideia de que ele não pode viver mais a vida que ele deseja viver, mas a vida que Cristo quer que ele viva. Nós vimos da última vez, eu vou recapitular um pouco, que tem uns 3 meses mais ou menos que eu preguei aqui, e quando nós falamos do capítulo 2, verso 1 ao 10, nós vimos que as nossas atitudes elas falam muito mais do que as nossas palavras. Eu posso dizer para as pessoas que eu sou um cristão, eu posso me vestir como cristão, eu posso até falar com linguajar evangeliquez, mas se a minha vida ela não condizer com a vida de um filho de Deus, nada desses adereços ou desse aparato cristão vai fazer sentido, porque as pessoas não vão ver em mim Cristo. O texto, inclusive, que Reinaldo leu aqui antes da pregação, é um texto que eu ia ler agora, né, que Paulo fala que nós somos, aqui vou citar apenas que já foi lido, mas ele fala que nós somos cartas vivas escritas por Deus e lidas por todos os homens. Então, nós somos as verdades e o evangelho que as pessoas leem. Então, não adianta eu dizer que eu sou um cristão e a minha conduta, a minha prática cristã é completamente contrária daquele que se diz ser um filho de Deus. E
Billy Graham, um grande pregador internacional, disse que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Eu e você, nós somos a Bíblia que o mundo lê, a Bíblia que o mundo está lendo. Nós vimos também, irmãos, nos capítulos 1 e 2, que Tito ele foi convocado por Paulo com a ordem de colocar a igreja de Creta em ordem. Havia uma igreja já ali estabelecida, porém aquela igreja ela estava sendo atacada por falsos mestres. A liderança não era uma liderança preparada, então ele veio para pôr em ordem as coisas, para qualificar os presbíteros, ou seja, a liderança daquela igreja, combater o falso ensino, mas também ele veio trazer orientações de como ele e aquelas pessoas daquela igreja deveriam viver. Então nós vimos, por exemplo, dos versos 1 ao verso 10, que tem várias classes de pessoas que estão ali discriminadas, como os senhores, que são os homens mais velhos, as senhoras, que são as mulheres mais velhas, as jovens casadas, os jovens, os servos, né, que na verdade na época eram os escravos, né, mas aqui podemos colocar no nosso contexto atual a classe de trabalhadores. Então, havia ali uma orientação prática da parte de Deus para todas essas classes de pessoas, de como elas deveriam se portar e como elas deveriam viver. Paulo, normalmente, em suas cartas, ele começa fazendo o contrário do que ele fez aqui em Tito. Normalmente, ele começa sempre ensinando a doutrina, a parte teológica, e depois ele vai para a parte prática, que é a parte de aplicação na vida. Já em Tito, ele começou o contrário, ele já escreveu a carta falando exatamente aquilo que o povo precisava fazer logo, e depois ele foi explicar, agora, nesses versículos de 11 a 15 que nós lemos, o porquê daquilo que ele estava explicando. Na realidade, ele começa com a ortodoxia, que é, ou seja, a parte teórica, para depois a ortopraxia, que é a parte prática, e de como nós devemos viver. E a doutrina e a prática, elas andam muito juntas. Se eu sou uma pessoa que eu tenho muito conhecimento doutrinário acerca daquilo que Deus quer, mas eu não pratico, algo está de errado. A mesma coisa, alguém não pode praticar uma vida cristã ou uma atitude sadias cristãs se não tiver um pleno conhecimento das doutrinas de Deus. E eu queria agora chamar a atenção aqui das crianças e dos adolescentes. Sabe quando o pai ou a mãe de vocês dizem assim, eu não quero que você faça determinada coisa, não quero que você coma determinada coisa, ou que você ande com fulano, e você pergunta por quê, e de repente sua mãe ou seu pai fala aquela resposta completa e complexa, porque eu não quero. Né? A gente fica, eu quando era criança, eu era uma criança muito curiosa, e até hoje eu também sou muito curioso, eu não aceito que alguém me diga uma coisa e não me explique o porquê. Faça isso, pega essa caixa, bote para ali, porque vai ser melhor. Mas por que vai ser melhor? A gente precisa saber a resposta. E Paulo, ele quando escreve essa carta, ele diz o que eles deveriam fazer, agora ele vai dar a resposta dizendo o porquê que eles devem fazer. E nós sempre sentimos falta de uma resposta mais completa, mas o nosso Deus, ele se revela por meio da sua graça salvadora e nos orienta como nós devemos viver. Se nós queremos ter uma diretriz para a nossa vida de como nós devemos caminhar, se somos filhos de Deus e fomos alcançados pela sua graça, como nós lemos aqui, nós seremos instruídos por ele da melhor forma como nós devemos caminhar. Jesus, irmãos, ele morreu por nós e a sua graça salvadora, ela nos trouxe grandes benefícios. E esses benefícios é que nós vamos meditar nessa noite. Então, eu queria meditar com os irmãos de forma breve sobre o tema os benefícios da graça de Cristo. Quais são os benefícios da graça de Cristo, da graça salvadora de Cristo? Primeira coisa, eu queria que os irmãos observassem aí no versículo 11, que diz, porquanto a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Então, como essa graça se manifestou? Ela se manifestou salvadora. E ela se manifestou salvadora de que forma? Através de Cristo. Cristo é a manifestação da graça de Deus, ele é o verbo encarnado. Através da sua vida, morte e ressurreição, nós temos vida e ele é a fonte da graça. Então, não há nada que eu e você possamos fazer ou fizemos para merecermos sermos salvos e estarmos aqui hoje, todo mundo numa noite de domingo adorando a ele, e ao mesmo tempo também não há nada que nós podemos fazer para que possamos perder essa salvação, porque não há mérito nenhum de nós. A natureza da graça de Cristo ela se manifestou salvadora, então não há outro meio para a salvação dos homens a não ser a graça de Cristo. Por mais que alguém diga para você,
Ah, eu sou uma pessoa boa, eu não tenho necessidade de ir para a igreja, não tenho necessidade de estar em culto, não, porque Deus conhece o meu coração, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os pobres, né? A gente já viu muito isso aí, a irmã Dilcinha, que gosta de evangelizar, já deve ter ouvido muita gente falar isso, né? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que eu não desejo mal a ninguém, que eu não roubo, que eu não faço nada de errado, graças a Deus eu respeito minha família, mas vai muito além disso, nós somos pessoas e homens e mulheres com a natureza caída, pecaminosa. E se não fosse a graça de Cristo, nós estaríamos perdidos. Paulo, lá em Efésios 2:8, aquele 8 e 9, aquele texto bastante conhecido que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, se a salvação dependesse dos nossos méritos, a gente ia se glorificar, né? Rapaz, eu sou uma pessoa tão boa que meu lugar já está garantido no céu. Mas como ninguém aqui é tão bom assim para merecer isso, mas o que você recebeu foi de graça, e a graça que se manifestou salvadora, nós temos um benefício maravilhoso de sermos filhos dele e termos herdado essa herança. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em algumas das suas pregações, quando ele fala acerca da graça, ele sempre gosta de usar uma ilustração que é a ilustração de um professor. Conta-se a história de que um professor de escola dominical de crianças percebeu que uma das crianças que estavam visitando a igreja era uma criança muito pobre, tinha muita dificuldade financeira mesmo. E aí ele decidiu comprar presentes para aquela criança e também roupas, porque viu que a roupa daquela criança era uma roupa bem simplesinha, já estava bem estragada. Quando ele sai da loja, que ele vai em direção à casa do menino para poder levar aqueles presentes, aquela criança ela estava escondida e viu que ele estava com coisas valiosas, com presentes, com roupas, e aquela criança arremessou uma pedra que acertou a cabeça daquele professor, ele caiu no chão, e aquela criança pegou as coisas que estavam com ele e fugiu, foi embora. Um tempo depois, quando ele se recuperou, 2, 3 semanas depois, ele retornou na loja e comprou novamente presentes para levar para aquela mesma criança. Chegou na casa da criança, bateu na porta, e aí o pai daquela criança, envergonhado quando viu o professor, e sabia que seu filho tinha acertado ele de forma covarde, né, em uma situação de que ele veio ajudar, e de repente perguntou: eu estou envergonhado porque o senhor está aqui, eu não entendi. Ele: não, esses presentes aqui são para o seu filho, eu sei que o senhor está trazendo para o meu filho, mas o meu filho foi quem fez o mal para o senhor há 2 semanas atrás, por que você está entregando esses presentes para ele? Meu filho não merece. O professor falou: seu filho não merece, mas seu filho precisa. Então, esse exemplo é um exemplo para deixar bem claro que a graça de Deus nós não merecemos. Se fosse olhar pelo merecimento nosso próprio, ninguém que está aqui merecia a graça de Deus, mas nós precisamos dela. E assim que o Senhor Jesus ele fez conosco. Pessoas que não merecíamos. Às vezes a gente se julga melhor até do que os outros, né? Quando vem um ex-presidiário, um ex-ladrão, um ex-não sei o quê, ex-traficante, a gente fala assim: rapaz, o Jesus chamou esse homem, converteu aquele homem miserável que matou tanta gente, porque a gente se coloca, às vezes, num lugar de superioridade dessas pessoas, mas, na realidade, nenhum de nós merecíamos a graça de Deus, mas todos nós precisamos da graça de Deus. Então, isso é a graça, e ela se manifestou a todos os homens, né? Ele fala aqui na parte B, essa graça ela se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui não está se referindo a todos os homens do mundo, mas a todos os tipos de pessoas, a exemplo daquelas pessoas que foram citadas aqui: homens mais velhos, mulheres mais velhas, jovens casadas, homens jovens, servos, crianças, todos os homens. Então, a graça de Deus ela se manifestou a todos. Então, ele não salva apenas os adultos, os mais velhos, ele salva a todas as pessoas. E para todas essas pessoas existe uma recomendação de Deus. A graça de Deus ela não vem para dizer assim: olha, você está salvo, mas você, como é jovenzinho, ainda está adolescente, ou como você tem apenas 20 anos de idade, não precisa se preocupar em se santificar, não. Isso é só para os mais velhos, não. A graça salvadora de Cristo ela veio para transformar a vida de todos. Aqui todos entendam aqueles que são escolhidos de Deus. Tá? E nós, por exemplo, temos um exemplo que muitas pessoas da sociedade, inclusive as pessoas jovens, elas tendem a dizer: olha, quando eu for mais velho, mais uma vez a irmã Dilcinha do evangelismo, deve ter encontrado muita gente na rua, e quando você evangeliza um jovem, ou mesmo muitas vezes quando evangeliza pessoas jovens, fala assim: quando for mais velho, né, eu vou para a igreja, eu sirvo a Deus, eu ainda estou jovem ainda, igreja é coisa de velho.
Provavelmente alguém já deve ter ouvido essa expressão. Porque muitas vezes as pessoas acham que elas estão perdendo tempo servindo a Deus. Mas aqueles que recebem a graça salvadora de Cristo, que são alcançados por elas, entendem que receberam da parte de Deus um grande presente. Independente da sua idade, independente da sua classe, independente do seu intelecto, eles vão entender que receberam algo muito valioso da parte de Deus. Então, a graça de Deus, um grande benefício que nós recebemos da parte da graça de Deus, é que ela se manifestou salvadora a todos nós. A segunda coisa está no verso 12, que ela tem o papel de nos educar para a vida. A graça de Deus é que nos vai nos educar, nos instruir a forma como nós devemos viver. Olha o que diz aí, ó. Educando-nos para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente. Então, a graça de Deus ela veio para nos educar, para nos ensinar como viver. Como é que eu aprendo a viver o Evangelho? Hoje eu recebi a Cristo como Salvador, eu tive um encontro com Deus, tá bom. Agora, a partir de agora, desse momento, como é que eu vou viver? Quem é que vai me instruir? Não é apenas a igreja que vai instruir, porque muitas pessoas entram na igreja, levantam suas mãos dizendo que aceitaram Jesus como Salvador, porém, não há transformação na vida delas. Se a graça de Deus não alcançar verdadeiramente essas pessoas fazendo uma transformação interior, nada pode ser feito. E o que é que essa graça faz? Como ela nos educa? Ela nos educa, primeiro ele falando aqui, ó, fazendo a gente renegar a impiedade. E a impiedade aqui é o contrário de piedade. Ou seja, o sentido original dessa palavra aqui tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Então, alguém que é impiedoso é alguém que não tem profundidade de relacionamento com Deus. É alguém que não tem intimidade, é alguém que não vive a sua vida para a glória de Deus. E é alguém que, por exemplo, também está seguindo a Ele com o conhecimento errado, com a doutrina errada em seu coração. Alguém que vive em impiedade, ele rejeita a doutrina correta. E quando a gente renega a impiedade, ou seja, abandona ela, a gente rejeita a doutrina errada e recebe o ensino correto para abrir os nossos olhos. Nós temos um exemplo aqui de uma irmã da nossa igreja que ela viveu anos em uma outra religião, inclusive pregando, levando a palavra para outras pessoas na rua, e até que um dia ela teve o conhecimento correto. A graça salvadora de Cristo se manifestou na vida dela a ponto de tirar as escamas dos seus olhos e entender que tudo aquilo que ela estava vivendo era um ensino da impiedade e não um ensino da piedade, que é aquilo que nos liga a Deus. E também, o que é que essa graça ela vem nos educar? Ela vem nos educar também para renegar as paixões mundanas, ou seja, o comportamento errado, a falta de ética, o amor ao mundo e a falta de amor ao próximo. Então, quando ele fala renegar as paixões mundanas, seria deixar o amor às coisas do mundo. Sabe aquelas pessoas que dizem, poxa, eu gostaria muito de servir a Deus, mas eu gosto tanto de fazer tal coisa, eu gosto tanto de curtir festas, eu gosto tanto de ser uma pessoa livre, eu gosto tanto de usar drogas, eu gosto tanto de viver a minha vida à vontade, mas eu gostaria muito que Deus me aceitasse como eu sou. Nós queremos muitas vezes, e as pessoas muitas vezes querem Cristo na sua vida, mas não estão dispostas a receber a instrução e a educação que a graça salvadora de Cristo tem para transformar a sua vida. E nós precisamos entender, irmãos, e precisamos falar para essas pessoas que a graça de Deus, de fato, ela vem para transformar a vida dessas pessoas e a nossa vida. E ele fala que não só para renegar as paixões, as impiedades e as paixões mundanas, mas para que possamos viver no presente século de forma sensata, justa e piedosa. O que é sensata? É aquela pessoa que é prudente, temperada, que tem domínio próprio. Um cristão, alguém que recebeu a graça de Cristo, ele não pode ser alguém destemperado, alguém, como diz no popular aí, no pelancudo, né? Aquela pessoa que vê um problema lá, a pessoa é o primeiro a se desesperar. Não, ele tem que ser alguém equilibrado. Alguém que é justo, ou seja, que dá ao próximo o que é o devido, alguém que é leal, alguém que não quer prevalecer, alguém que não quer tirar vantagem sobre o outro. Isso é ser justo. E de forma piedosa, que é viver em comunhão e num relacionamento profundo com Deus. Alguém que é piedoso é alguém que é temente a Deus. Então, não existe uma pessoa que recebeu a graça salvadora de Cristo e que ele não se e que não é alguém piedoso, que tem um relacionamento profundo com Deus. Se alguém tem um relacionamento raso, essa pessoa ainda não foi alcançada pela graça de Deus. Não existe um cristianismo verdadeiro, irmãos, sem transformação de vida.
A nossa caminhada cristã, ela deve fazer com que a gente seja cada vez pessoas melhores. Eu não posso estar aqui anos na igreja e a minha família, que é as pessoas que convivem comigo diariamente, minha esposa, minha mãe, meus irmãos, as pessoas que me conhecem, estarem vendo em mim uma pessoa pior do que quando eu me converti há 15, 17, 18 anos atrás. Se a minha vida está piorando, alguma coisa está de errado. A nossa vida, a nossa caminhada cristã, ela deve ser transformada. De glória em glória, lá Paulo também diz lá em Coríntios, que de glória em glória nós seremos transformados e nós seremos cada vez mais assemelhados à imagem de Cristo. As pessoas elas vão olhar para nós e vão ver cada vez mais Cristo na nossa forma de viver. Então, por isso que nós precisamos entender que a graça de Cristo ela vai nos educar, vai nos transformar para a vida. No verso 13, a graça de Deus também nos educa para aguardarmos a manifestação da glória do Senhor Jesus Cristo. A manifestação da glória dele. Olha o que diz no verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. No verso 11, se os irmãos forem ver, ele fala que a graça de Deus se manifestou salvadora. E agora no verso 13 ele diz, aguardando a esperança da manifestação da glória. A graça de Deus, ela vem, nos transforma, nos liberta, nos faz homens e mulheres melhores. Uma vez agora que nós somos transformados, agora nós devemos aguardar a manifestação da glória, que é estarmos com Cristo. E quem é salvo pela graça, ele aguarda a volta de Jesus, ele anseia, ele mantém a esperança de estarmos com ele. Ele não desiste da vida, mesmo diante das adversidades. Você, em algum momento, pode ter passado por alguma tribulação e pode ter pensado, ou já pode ter visto alguém também que passou por uma adversidade muito grande na sua vida e pode ter pensado, rapaz, por que o Senhor não me chama logo para eu morrer logo e sair dessa vida? Com certeza você já ouviu alguém falar isso, porque eu já ouvi. Pessoas dizer, por que Deus não me chama logo? A pessoa está doente ali, ó, o irmão lutando pela vida, eu que estou aqui, por que não deixa eles são? E eu doente para eu morrer logo. Isso, na realidade, irmãos, é um comportamento de alguém que não entendeu que a nossa vida não é essa aqui. A vida que nós esperamos é a vida eterna em Cristo Jesus. E uma das coisas que eu sempre falo aqui, eu me lembro da minha infância. Quando minha mãe foi alcançada por Cristo, que ela vinha para a igreja e me trazia na infância aqui, eu me lembro que quando eu via as pregações aqui falando sobre o céu, eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui, porque a gente precisa pensar mais sobre o eterno, sabe? Eu me lembrava, eu ficava imaginando como seria o céu. Eu vestido todo de branco, eu nem gosto de branco, viu? Mas eu todo de branco, né? Tal, aquela rua de ouro, né? Aquelas coisas que são descritas lá em Apocalipse. E eu achava aquilo massa, eu ficava pensando assim, poxa, que legal, né? Como vai ser bom o céu. E o reverendo Afa Neto, ele tem um artigo no seu blog que o título é Por que a possibilidade do fim não nos causa mais frisson? Por que a possibilidade do fim não nos causa mais frisson? Frisson é uma expressão antiga, né? É dos mais antigos aí. Mas frisson é um arrepio. O significado da palavra é emoção, é arrepio, aquilo que mexe com a nossa alma. Porque quando a gente fala da vida eterna, que Cristo vai nos chamar, que estaremos com Ele, a gente não se emociona, né? A gente não fica feliz com isso, a gente não fica, Senhor, volta logo, né? Que bom eu vou estar contigo. Porque o nosso coração, muitas vezes, está aqui, no terreno. Quem recebeu a graça salvadora de Cristo deve ansiar pela manifestação da sua glória. Deve ansiar para que Cristo volte, deve ansiar e deve ter esperança nele. Nós vimos aqui, meus irmãos, temos pessoas na igreja aqui que tiveram perdas significativas. Temos viúvas na igreja, temos pessoas que perderam seus pais, temos pessoas que estão lutando com doenças graves, né, como nosso irmão Josué, que esteve aqui semana passada, que orou agradecendo a Deus pela oportunidade de estar na igreja mais uma vez. E imagine, irmãos, que privilégio é a gente poder, mesmo diante da adversidade, entender que o privilégio é estar com Cristo, é servir a Cristo. Isso é expressão, é resultado de uma fé, de alguém que foi alcançado pela graça de Cristo e entende que a manifestação da glória de Deus, que é a sua volta, é o melhor presente que a gente pode ter. Então, quem recebeu a Cristo, quem recebeu da sua graça, ele anseia pela sua volta e manifestação gloriosa. Verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras.
O que é que ele está querendo dizer aqui no verso 14? Que o Senhor se deu por nós por meio gracioso para nos remir e nos purificar para a sua própria glória. O Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ele se agrada da nossa santificação. Ele se deu em nosso lugar. Ele se deu, ele poderia não morrer, mas ele se deu em nosso favor para que hoje a gente pudesse ter vida e para que hoje eu e você pudéssemos ser pessoas melhores para a glória dele. Para que as pessoas olhem para nós e vejam o caráter de Cristo na nossa forma de viver. Quando ele fala aqui, nos remir, né, na parte B, que ele se deu por nós a fim de nos remir, essa ideia aqui de nos remir, alguém que foi remido, ele não pode mais viver na prática do pecado, ou seja, você agora é santo. Você saiu do ato de ser pecador, você é justificado, você é remido, alguém pagou o preço por você. Então, o ato de remir é de você se tornar santo. E se você é alguém santo, não pode viver na prática do pecado. Então, claro que nós aqui vamos pecar. E muitas vezes, muitos de nós que estamos aqui vamos cometer pecados graves. Mas nós não podemos ter prazer nisso e nem ter uma mente cauterizada, a ponto de não termos pesar por conta das atitudes. Então, alguém que não tem nenhum pesar em cometer atos que são extremamente dolorosos para o corpo de Cristo e ferir a santidade de Deus, essas pessoas, elas não foram alcançadas pela graça salvadora de Cristo. Porque a graça salvadora de Cristo, ela nos educa para a vida, mas também ela vem para nos remir. Então, quando eu me converti, em um versículo que a gente conhece bastante quando a gente se converte logo, é o de 2 Coríntios 5,17, né, que assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, alguém que é transformado por Cristo, ela deve viver em novidade de vida. A sua vida ela não deve ser mais a mesma, aquela do passado. Eu não posso ser o Carlos de 16 anos atrás. Eu tenho que ser o Carlos, que uma pessoa que cada vez é melhor, que as pessoas olham identificamente e falam, pai, esse cara é diferente, essa mulher é diferente, essa irmã é diferente. Ela tem uma maneira diferente de viver. Então, o ato de remir faz com que a gente vá fugir do pecado e não ir para cima dele. Também, o ato de purificar, olha o que ele fala, remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, para um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele nos purificou para sermos exclusivamente dele. Deus nos chamou para vivermos para a sua glória. Ele não nos divide com o mundo e com o pecado. Somos chamados para ser um povo zeloso de boas obras. Não tem como alguém que diz que é cristão vive numa prática completamente contrária à que a palavra de Deus recomenda e diz que é um cristão. Nós temos, por exemplo, o exemplo de vários famosos, celebridades, pessoas que notadamente, sabidamente têm uma vida de perversão, pessoas que são, muitas vezes, homossexuais, gente que vive uma vida de promiscuidade, gente que vive uma vida sem pensar no amanhã, pessoas que desprezam completamente os valores de Deus e abrem a boca e dizem, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, né, e também aceitei Jesus, eu sou filho de Deus. Na realidade, não existe meio crente. Ou é um crente por completo, ou você não é. Então, é isso que Paulo está querendo dizer, que ele nos chamou, nos remiu e nos purificou para sermos povo exclusivamente seu, povo exclusivo de Deus. Nós temos exemplo de pessoas que dizem, Deus me quer feliz, então o que importa é que eu estou feliz. E com esse afã de felicidade, pessoas abandonam o casamento de anos para viver um novo amor, desprezando a família, desprezando o voto que foi feito com Deus por conta da felicidade. O importa é estar feliz. Ou o importa é que eu tenho Deus no meu coração. Ou muitas vezes as pessoas se amam tanto, né? O seminarista Whindersson uma vez falou isso, me marcou. A gente já se ama demais, né? Porque as pessoas falam, se ame, né? Você tem que se amar primeiro. Na realidade, a gente já se ama tanto. A gente precisa mais amar, mais ao próximo mesmo e a Deus, porque a gente já se ama tanto, que nesse afã de tanto se amar, a gente quebra princípios e valores morais de Deus para viver a felicidade. Ou para viver sem se importar com a opinião dos outros. Eu não estou nem aí que as pessoas, que minha família vai achar que eu estou vivendo dessa forma agora. Eu não estou nem aí que as pessoas do meu trabalho achem que se eu fizer determinada coisa, não é uma atitude de cristão, porque eu sei que eu sou cristão, sirvo a Deus, mas o que importa é que eu precisava bater aquela meta, eu precisava alcançar aquele resultado, eu precisava daquela promoção, eu precisava alcançar aquele objetivo, eu precisava tirar aquela nota, eu precisava alcançar aquilo que eu desejava. E perceba que
Deus nos chamou para sermos um povo purificado e remido, exclusivamente seu, para vivermos para a sua glória. Quem vive para a glória de Deus não vive para atender às suas paixões e felicidades terrenas, mas para fazer as boas obras do Pai. Aqui, irmãos, não confundam. As boas obras, elas não são responsáveis por sermos salvos, mas alguém que é salvo, ele vive pela boa obra. É natural, se espera, como consequência da salvação, alguém que recebeu a graça salvadora de Cristo, agora ele não vai viver mais praticando mal, ele vai viver praticando bem. E as pessoas vão ver na nossa conduta e nas nossas boas obras que, de fato, nós somos filhos de Deus. Então, aqueles que foram remidos, eles precisam viver como que receberam a graça salvadora de Cristo. E, por fim, meus irmãos, para a gente finalizar, no verso 15, os benefícios da graça salvadora de Cristo é que nós precisamos anunciar sobre o que recebemos. Olha lá o que Paulo diz para Timóteo, né? Que o Senhor, através de Paulo, fala para Timóteo. No verso 15, dize essas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Perceba que no capítulo 2, no verso 1, ele vai falar lá no início, ó, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E ele termina esse mesmo capítulo dizendo, dize essas coisas, repreende, ou seja, ele está falando para Timóteo, fala sobre tudo o que eu vou falar agora, que é a respeito da prática, como as pessoas devem praticar, e fala também sobre a graça de salvadora de Cristo e o que ela faz na vida das pessoas. Então, nós que recebemos essa graça, que somos transformados, que estamos aqui hoje, domingo de noite, todo mundo bonitinho, todo mundo adorando o Senhor, todo mundo aqui servindo a Deus, não podemos ficar com isso que recebemos só para nós. Nós precisamos divulgar isso para outras pessoas. É essa ordenança aqui que Paulo está dizendo. Todas as pessoas que receberam essa graça agora precisam partilhar dela para outras pessoas. Quando ele fala aqui exortar, o significado da palavra exortar na Bíblia quer dizer aconselhar, motivar, encorajar outras pessoas também a caminharem dessa forma, a se permitirem serem educados pela graça salvadora de Cristo. Repreende, ou seja, vem de repreender, de corrigir, de admoestar. Se eu recebi a graça de Cristo, eu devo anunciar essa graça de Cristo para que outras pessoas sejam corrigidas por ela também. A graça salvadora de Cristo é para fazer com que as pessoas pensem sobre o seu modo de viver e comecem a caminhar de uma forma que agrade a Deus e não que agrade elas mesmas. Como eu falei lá no início, muitas pessoas dizem, eu sirvo a Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, mas vivendo da forma como ela quer viver? Não. A palavra de Deus nos orienta que a gente deve exortar e repreender essas pessoas para que elas vivam de acordo com os benefícios da graça salvadora de Cristo. E ele fala na parte B, ninguém te despreze. O que é que ele está querendo dizer aqui? Se somos portadores da mensagem salvadora de Cristo, os homens não podem nos desprezar, porque temos autoridade da parte de Deus para falar. Você não precisa ter medo de falar aquilo que você vive, ou por que você vive, ou o evangelho que você vive, e a transformação que esse evangelho ele pode fazer na vida das pessoas. Por mais que você seja ridicularizado, mas essas pessoas elas não podem desprezar aquilo que você está falando, porque a autoridade que você tem é da parte de Deus. Então é isso que Paulo estava falando para Timóteo e que nós estamos falando hoje para a igreja. Você é chamado para partilhar da graça salvadora de Cristo que recebeu. Você tem falado disso para as pessoas que te rodeiam? Você tem falado disso para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos, para os seus familiares? Então, irmãos, eu queria finalizar fazendo algumas aplicações, que são algumas perguntas e duas afirmações que eu queria fazer. Primeiro já que fomos alcançados pela graça salvadora de Cristo, a primeira pergunta, temos deixado sermos educados para a vida por ela, a ponto de renegarmos a impiedade e as paixões mundanas? Se nós fomos alcançados por Cristo, nós estamos deixando que a graça salvadora de Cristo nos eduque para a vida? Você está abandonando a impiedade, ou seja, o conhecimento errado a respeito de Deus, ou o conhecimento que você quer ter para a sua vida? Não, eu acho que eu posso viver a Deus dessa forma, posso servir a Deus desse jeito aqui, Deus me ama, me aceita do jeito que é. Negativo, errado. Nós precisamos renegar a impiedade, o falso conhecimento, a falta de piedade e as paixões mundanas. As coisas desse mundo estão deixando você muito mais distante de Deus, ou o servir a Cristo está te atraindo mais para essa vida? Onde está o seu coração?
Segunda pergunta da aplicação. Já que fomos alcançados pela graça salvadora de Cristo, estamos aguardando a manifestação da sua glória ou vivendo como pessoas sem esperança? Você está vivendo como alguém que espera a volta de Cristo, aguardando ansiosamente que ele vai voltar? Sua esperança está nele, não nesse mundo caído? Mesmo que você seja doente, mesmo você que seja alguém que não pode ter filho, mesmo que sendo alguém que é viúvo, mesmo sendo alguém que perdeu a sua saúde, que recebeu o diagnóstico de doença grave, alguém que nunca mais vai se casar na sua vida, que são coisas que muitas vezes fazem com que as pessoas queiram perder o sentido da vida. Você é alguém que anseia pela manifestação da graça de Deus ou alguém que vive sem esperança? A possibilidade do fim tem te causado frisson? Tem causado em você aquela emoção? Se não, precisamos rever a forma como nós temos caminhado com Cristo. Segunda coisa que eu queria dizer, terceira coisa é que se fomos alcançados pela graça salvadora, mas ainda tem coisas dentro de nós que precisam ser mudadas, peça hoje ao Senhor para te ajudar a purificar você, a se purificar para que a gente possa viver para a glória dele. Todo dia, meus irmãos, é uma oportunidade de recomeçarmos. Todo dia é uma oportunidade de a gente se aproximar de Deus, de a gente se arrepender, de a gente mudar a nossa forma como nós estamos caminhando. Não somos pessoas perfeitas e a palavra de Deus nos diz em um momento que a gente não vai pecar mais a partir do momento que nós recebemos a Cristo. Mas se nós somos filhos de Deus, nós devemos viver para a glória dele, não para a glória nossa e para a nossa própria vontade. E por fim, já que fomos alcançados pela graça salvadora de Cristo, precisamos transmitir essa gloriosa mensagem a outros, assim como foi transmitida a nós. Você recebeu essa mensagem através de alguém. Alguém pregou essa palavra para você, alguém falou para você, seja talvez através das redes sociais, né? Depois da pandemia, muitas pessoas chegaram até a nossa igreja por conta do YouTube, né? As pregações de Hernandes, de Nicodemos, entre outros homens de Deus, sábios que têm pregado a palavra de Deus. Mas você pode ter sido convidado por alguém. Eu lembro, minha mãe me trouxe para a igreja quando eu era criança, mas minha mãe se afastou e meu irmão mais velho foi quem me trouxe para a igreja na adolescência. De novo, eu voltei para aqui na adolescência. E eu me lembro do culto, eu me lembro de tudo que aconteceu naquele dia, porque foi um dia que marcou muito a minha vida. E eu agradeço a Deus porque ele teve a boa vontade de me trazer para a igreja, de me chamou para a igreja, para estar aqui hoje, e eu posso servir ao Senhor. E aqui eu ouvi a palavra de Deus, e a palavra de Deus a cada dia vai me transformando, vai me melhorando, assim como vai transformando e melhorando muitas vidas que estão aqui. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer? Nós precisamos também transmitir essa mensagem para outras pessoas. Você não pode ficar só para você com aquilo que você recebeu, mas você precisa fazer com que outros também sejam alcançados pela graça salvadora de Cristo e tenham direito a esses benefícios que eu e você nós estamos tendo. Amém? Que Deus assim aplique a sua palavra em nossos corações e nos ajude a viver de forma santa e para a glória e honra do teu santo nome. Vamos orar nesse momento.